Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Depois do Carnaval, a Igreja Católica, a partir desta quarta-feira, iniciou a abertura da campanha da Fraternidade, que nos convida a refletir sobre o tema Fraternidade e Moradia, tendo como lema, Ele veio morar entre nós. A paróquia de Nossa Senhora do Ó, em Serra Negra do Norte, celebrou missa de cinza em 2 momentos. Pela manhã, missa na Capela do Rosário e à noite na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, aqui desta cidade. O pároco, Padre Everaldo Araújo de Lucena, celebrou as 2 missas, dando início ao tempo da Quaresma deste ano na vida cristã. Período, sim, de reflexões, penitência e preparação espiritual para a Páscoa. Teve início nesta quinta-feira a jornada pedagógica de 2026 na Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo de Ensino Médio. A ação promovida pela instituição de ensino marca assim o início do planejamento pedagógico para o ano letivo de 2026. A jornada pedagógica propõe um amplo movimento de reflexões sobre o papel da avaliação no cotidiano escolar, reforçando seu caráter formativo e orientador das práticas pedagógicas. A jornada pedagógica acontece com o acolhimento de toda a equipe da escola, professores, funcionários, diretores, tendo como local a Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria. O evento segue até esta sexta-feira. As aulas da Escola Professor Leomar Batista de Araújo, de Ensino Médio em Serra Negra do Norte, terão início na próxima segunda-feira, dia 23 deste mês. E o município de Serra Negra do Norte voltou a registrar uma boa chuva na noite de ontem, com uma precipitação de 13 milímetros. O acumulado de chuva no mês de fevereiro totaliza 88 milímetros, enquanto que até o presente momento o acumulado do ano de chuva nesta cidade registra 107 milímetros. A barragem de Dinamarca, que abastece a cidade, continua ainda em situação crítica, sem perspectiva de abastecimento à população desta cidade. As aulas da rede pública estadual da Escola Professor Leomar Batista de Araújo em Serra Negra do Norte retornam às suas atividades do ano letivo de 2026 após a jornada pedagógica que aconteceu neste final de semana, quinta e sexta-feira. O retorno do ano letivo em Serra Negra do Norte acontece nesta próxima segunda-feira, dia 23, reforçando a educação como prioridade absoluta da gestão pública estadual no Rio Grande do Norte. O início das aulas acontecem com um cenário de avanço de planejamento, garantindo mais conforto, segurança e dignidade para os alunos do ensino médio. A Escola Professor Leomar Batista de Araújo tem 2 gestores administrativos. Tratam-se de Vera Núbia Costa Ferreira como diretora e Fabiano Pereira Maris como vice-diretor. Gestão pública esta para o período de 2026 a 2028. A paróquia de Nossa Senhora do Ó estará reunida neste próximo domingo, dia 22, no Centro Pastoral Paroquial, para a realização da Assembleia Geral Paroquial Pastoral para o ano de 2026. O evento irá acontecer no Centro Pastoral para um momento de escuta, de partilha e planejamento, objetivando assim discutir as ações e atividades no fortalecimento de renovação e compromisso com a evangelização durante o ano de 2026. A Assembleia Geral Paroquial contará com a participação do diácono Lindomar Vieira Júnior, das irmãs Josefinas, dos ministros da Eucaristia, do movimento das mães que oram pelos filhos, coordenadores das pastorais dos movimentos religiosos, além de outras personalidades da Igreja Católica e da sociedade civil organizada. A Assembleia Geral será ministrada e coordenada pelo pároco desta cidade, Padre Everaldo Araújo de Lucena, com início previsto para as 9 horas após a celebração da missa dominical. Faleceu nesta quinta-feira ontem na cidade de Parnamirim, região metropolitana em Natal, no Rio Grande do Norte, o serranegrense Antônio Bernardo de Souza, era conhecido por Antônio de Franco. Ele, aposentado, 88 anos, consequência de causas naturais. Antônio era pai de 5 filhos, 12 netos, 4 bisnetos. O velório acontece nesta sexta-feira aqui na cidade de Serra Negra do Norte, na Uniplan, onde o sepultamento será realizado a partir das 16 horas no cemitério público desta cidade. Aos familiares, parentes e amigos, as nossas condolências. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia,
Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Abrindo os trabalhos de mais uma exploração profunda por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Sexta-feira. Exato. E a missão desta nossa análise de hoje é destrinchar um conjunto de fontes bem peculiar, eu diria. É um boletim de notícias locais. Sim, texto e áudio, certo? Isso, composto por registros em texto e também em áudio, assinado por Donaldo Názaro Serra. E o foco geográfico de todo esse material é uma única cidade. Apenas uma? Serra Negra do Norte, que fica localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte. O objetivo principal aqui hoje é entender como um único dia de notícias de uma cidade do interior consegue revelar um retrato incrivelmente complexo sobre dinâmicas de clima, de fé, educação e todo o tecido social de uma comunidade. É um material riquíssimo. Muito. Certo. Vamos desempacotar isso porque o material apresenta um cenário muito cheio de camadas. Por um lado, os registros mostram uma cidade que está recebendo chuvas, mas que simultaneamente lida com uma crise hídrica severa. O que já é um paradoxo enorme. Pois é. E no meio dessa instabilidade natural, a gente vê uma comunidade organizando o futuro educacional nas escolas e a vida espiritual nas igrejas de forma extremamente metódica. O nível de detalhe desse boletim ele oferece uma janela sociológica fantástica. Para quem está acompanhando a nossa exploração, vale observar que o nosso cenário de fundo hoje foi ajustado para refletir o clima exato que é descrito nas fontes. Sim, ficou muito bom, aliás. Obrigada! Temos essa imagem de uma praça central típica de uma cidade do interior nordestino, com uma igreja matriz lá ao fundo e um céu bem carregado de nuvens cinzas. Aquelas nuvens que prometem chuva. Exatamente, daquelas que trazem a expectativa da chuva, mas que contrastam com o solo, que ainda guarda as marcas da estiagem. É a representação visual perfeita para a gente entender as tensões e as soluções que essa comunidade vivencia diariamente. A ambientação visual realmente ajuda a colocar as coisas em perspectiva. E para começar a entender o ritmo de Serra Negra do Norte, os primeiros dados do boletim levam a gente direto para a vida comunitária e religiosa. Que é um pilar fortíssimo na região. Com certeza. E ganha uma atração enorme nesta época do ano. As fontes indicam que, com o fim do carnaval, a cidade entrou imediatamente no período da quaresma. O boletim detalha as missas da quarta-feira de cinzas. Elas foram celebradas pelo padre Evenaldo Araújo de Lucena. Certo. Foram 2 momentos principais apontados ali. Um pela manhã, na Capela do Rosário. Sim. E outro no período da noite, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. Até aí, parece o calendário tradicional normal. Mas o boletim destaca o tema da campanha da Fraternidade de 2026. Que é um tema muito potente. Muito. Fraternidade e moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. Eu fiquei pensando, discutir moradia durante a quaresma. Isso não foge um pouco daquela tradição de penitência e silêncio que a gente costuma associar a esse período que antecede a Páscoa? O que é fascinante aqui é essa transição de foco. É muito revelador sobre como a igreja atua socialmente no Brasil. Como assim? Porque, historicamente, a quaresma é um período de introspecção, né? De privação pessoal. Sim, aquela coisa mais interna. Exato. No entanto, ao inserir o tema fraternidade e moradia, a instituição transforma essa penitência individual em uma provocação coletiva. O lema "Ele veio morar entre nós" tira a ideia do sagrado de um plano abstrato, distante. E traz para a rua. Exatamente. Coloca diretamente nas ruas da cidade. Discutir déficit habitacional ou condições indignas de moradia durante um período de reflexão espiritual obriga a comunidade a enxergar que a responsabilidade social é parte inseparável da prática religiosa. Não é só ir à missa e rezar. Não se trata apenas de rezar mais, mas de observar como o vizinho está vivendo. Tem teto? Tem segurança? Em cidades menores, onde o poder público muitas vezes tem limitações de alcance, a paróquia assume esse papel de fomentar o debate sobre direitos básicos. E essa mobilização parece ir bem além do debate teórico lá no altar. Sem dúvida. Porque o boletim traz uma convocação oficial para uma Assembleia Geral Paroquial Pastoral.
Um evento bem grande. Enorme. Está marcada para o domingo, dia 22 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, lá no Centro Pastoral, logo depois da primeira missa do dia. Mas o que chama a atenção mesmo é a lista de quem foi convocado. É uma lista bem abrangente. É quase a cidade inteira. O texto cita o Padre Everaldo, o diácono Linomar Vieira Júnior, as irmãs Josefinas, os ministros da Eucaristia. Que já é uma equipe pastoral completa. Sim, e continua. Tem o movimento das mães que oram pelos filhos, os coordenadores de diversas pastorais e, de forma muito explícita no texto, representantes da sociedade civil. Isso é o ponto-chave. Eu ia te perguntar isso. Por que uma reunião de planejamento paroquial precisa ser tão ampla a ponto de mapear praticamente todos os estratos da sociedade local? Porque, na prática, uma assembleia dessas funciona como uma verdadeira câmara de planejamento estratégico da própria cidade. Caramba! É assim que funciona. Nas dinâmicas do interior do Rio Grande do Norte e do Brasil como um todo, a capilaridade da igreja é imensa. Pensa bem. O diácono, as freiras, os ministros e os membros desses movimentos de mães... Eles estão em todo lugar. Em todos os bairros, nas zonas rurais. Eles conhecem quem perdeu o emprego, quem está doente, quem precisa de ajuda para arrumar o telhado de casa. Uma rede de informações. Uma rede viva. Quando o boletim descreve esse encontro como, cito, momento de escuta e partilha para planejar a evangelização de 2026, estamos falando da construção de uma rede de segurança social. A sociedade civil é chamada porque as soluções para os problemas da comunidade dependem de um esforço coordenado. Seja problema espiritual ou de moradia. Ou de assistência básica, a Assembleia é um mecanismo onde a cidade olha para si mesma, diagnostica suas vulnerabilidades e organiza quem vai ajudar quem ao longo do ano. É muito interessante. E essa ideia de uma rede de apoio atuando em conjunto, sabe, me faz pensar em outra instituição local que está se movimentando intensamente nestes mesmos dias. A escola. A escola. O boletim traz informações muito detalhadas sobre o retorno do ensino médio na Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo. O calendário de volta às aulas. Isso. As aulas regulares com os alunos mesmo começam na segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Mas o planejamento dos educadores ocorreu na quinta e nesta sexta-feira por meio de uma jornada pedagógica. Que é aquele momento de alinhamento antes de receber os estudantes. Exato. Só que o ponto curioso é o local desse encontro. Eles não estão fazendo isso dentro da escola. Estão na Casa de Cultura. Exatamente, na Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria. E eu fico me perguntando por que tirar os professores, funcionários e diretores do ambiente escolar para fazer o planejamento do ano dentro de uma casa de cultura. Se conectarmos isso a um cenário maior, a escolha do espaço físico para um planejamento pedagógico nunca é acidental. Levar o corpo docente inteiro para a Casa de Cultura tem um peso simbólico muito forte. Sim, muda o clima da reunião, imagino. Muda tudo. Casas de cultura em municípios do interior nordestino são os grandes repositórios da identidade local, da história oral, da arte, da memória da cidade inteira. Ao iniciar o ano letivo nesse ambiente, a mensagem que se passa é que a educação oferecida na escola precisa estar intrinsecamente conectada com as raízes daqueles alunos. E o boletim até menciona que a jornada foca na avaliação do cotidiano escolar com caráter formativo. E o que isso significa na prática? Significa pensar uma escola que não apenas deposita informações para o vestibulário de forma fria, mas que compreende o contexto social e cultural de onde esse jovem vem. Fazer essa reflexão cercado pela cultura local ajuda muito a aterrar as teorias pedagógicas na realidade da comunidade. E sobre essa realidade escolar, a gente tem também o posicionamento oficial. O boletim relata a postura do governo estadual do Rio Grande do Norte em relação a essa volta às aulas. Certo. E qual é a perspectiva apresentada? O material aponta que a gestão estadual apresenta o retorno como um cenário de avanço e planejamento. A diretriz estabelece como prioridade absoluta garantir conforto, segurança e dignidade para os estudantes do ensino médio. Esse é o panorama oficial que as fontes desenham para o ano? É um objetivo claro. E, para implementar isso no chão da escola, nova gestão. É um mandato para o triênio 2026-2028. 3 anos de mandato. Sim. Assumido pela diretora Vera Núbia Costa Ferreira e pelo vice-diretor Fabiano Pereira Maris.
Pensando nessa rotina de escola pública, ter um mandato garantido de 3 anos faz diferença na hora de tentar implementar essa tal avaliação formativa que eles estavam discutindo na Casa de Cultura. Faz uma diferença estrutural imensa. Um ciclo de 3 anos permite que os gestores ultrapassem aquela fase inicial, que é apenas apagar os incêndios diários da administração escolar. Ficar só consertando a fechadura e trocando lâmpada. Exato. No primeiro ano, a nova direção consegue fazer o diagnóstico real de como os alunos estão chegando e inicia as mudanças pedagógicas. No segundo ano, já é possível avaliar o que funcionou e corrigir as rotas. E no terceiro ano, a coisa engrena. No terceiro, consolida-se uma cultura escolar. O fato de iniciarem essa gestão focando em caráter formativo, como as fontes relatam, sugere que eles estão buscando entender o aluno de forma integral. E quando a gente considera aquela diretriz governamental mencionada? De focar em conforto, segurança e dignidade. Isso mesmo. Vemos que a escola precisa se posicionar como um porto seguro, especialmente quando lembramos que esses mesmos adolescentes, ao saírem pelos portões da escola, vão enfrentar desafios de infraestrutura muito severos na cidade. O que nos leva ao ponto de maior tensão do boletim inteiro de Donaldo Nazário Serra. Vamos olhar para os dados sobre o clima e a água, aqui onde a coisa fica realmente interessante. Os números pluviométricos. Sim, porque os números apresentam uma situação que parece simplesmente desafiar a lógica. O relatório pluviométrico aponta que choveu 13 milímetros na noite anterior em Serra Negra do Norte. Uma boa chuva para uma noite. Com certeza. Com isso, o acumulado apenas para o mês de fevereiro já bateu em 88 milímetros. Um volume excelente. E quando olhamos para o total do ano de 2026 até agora, o volume chega a 107 milímetros. 107 milímetros é um volume considerável para este início do ano. Sem dúvida. No entanto, e é aqui que o cérebro dá um nó, a próxima linha da notícia afirma que a barragem de Dinamarca, que é a principal responsável pelo abastecimento da cidade, continua em situação crítica. Esse é o contraste crítico que precisamos analisar. E fica pior. O texto diz explicitamente que não há perspectiva imediata de normalização do abastecimento de água para a população. Como a matemática disso funciona? Para onde essa água toda está indo, se não está chegando nas torneiras? Isso levanta uma questão importante, que é a grande complexidade de compreender a geografia e o clima da região semiárida. É muito comum as pessoas lerem índices pluviométricos altos e assumirem que a crise hídrica acabou no dia seguinte. A gente pensa, choveu bastante, o açude encheu. Mas a dinâmica não funciona assim. Primeiro, precisamos entender o conceito de bacia hidrográfica e área de captação. Para que a barragem de Dinamarca aumente seu volume de forma significativa, não adianta a chuva cair no telhado da escola ou lá na praça da igreja matriz. A água tem que cair no lugar certo. Então, do ponto de vista prático do reservatório, pode estar chovendo muito, mas no endereço errado. Precisamente. E tem outro ponto. Além da geografia, existe o fator das condições do solo. Após um longo período de estiagem, o solo da região semiárida fica extremamente seco, duro e sedento. Fica rachado, né? Isso. E quando caem os primeiros 50, 80 ou até mesmo esses 100 milímetros de chuva de forma espaçada, a terra funciona como uma esponja gigante. Ela absorve praticamente toda a água imediatamente. Ela puxa a água antes que consiga correr. Exato. Essa água é absorvida para reabastecer os lençóis freáticos mais superficiais e para reviver a vegetação nativa. A água simplesmente não escorre pela superfície para formar as enxurradas que enchem os rios e, consequentemente, a barragem. É por isso que os dados do boletim geram esse choque. Os 107 milímetros de chuva registrada na cidade trazem alívio para o calor, diminuem a poeira, fazem a caatinga florescer. Mas não são suficientes para gerar o escoamento necessário para tirar um reservatório grande do nível crítico. É a diferença brutal entre o clima que a gente sente na pele andando na rua e a realidade da infraestrutura hídrica. Fica fácil imaginar o impacto psicológico disso no dia a dia. As pessoas acordam com aquele cheiro bom de terra molhada, veem as poças de água no asfalto e, ao entrarem em casa, ainda precisam racionar a água do balde, porque as torneiras continuam secas e sem previsão de volta. É desgastante. Exige uma resiliência diária monumental,
conseguir planejar o ano letivo e organizar o calendário da igreja enquanto se lida com a incerteza básica sobre ter ou não água amanhã. E é exatamente essa resiliência contínua que molda a identidade de comunidades inteiras. A convivência com as secas e com esses ciclos incertos da natureza ensina a população a dar um valor imensurável à continuidade, à memória e aos laços familiares, que são os verdadeiros suportes quando a infraestrutura falha. Essa valorização da memória e dos laços familiares fica muito evidente na forma como o boletim lida com as notas sociais, que é o último assunto do nosso mergulho nas fontes de hoje. É uma transição muito respeitosa que o material faz. O texto traz o obituário de um cidadão bastante conhecido na região. Trata-se do senhor Antônio Bernardo de Souza, que faleceu aos 88 anos de idade de causas naturais. Uma longa vida. Sim, o falecimento ocorreu na cidade de Parnamirim, que fica na região metropolitana da capital. Mas todo o rito de despedida foi trazido de volta para a Serra Negra do Norte. Um retorno às raízes. O velório está marcado para a Uniplan, na própria cidade, nesta sexta-feira. E o sepultamento ocorre às 16 horas no cemitério público local. 2 detalhes na forma como a notícia é escrita chamam muita atenção. Quais? Primeiro, a inclusão do apelido. Ele era carinhosamente conhecido por todos como Antônio de Franco. Segundo, a exatidão matemática dos descendentes. O texto faz questão de listar que ele deixa 5 filhos, 12 netos e 4 bisnetos. É um registro impressionante. Qual é o peso social de incluir o apelido na chamada oficial e de contabilizar a descendência com tanto detalhe em uma comunicação comunitária assim? Tem um peso fundamental na manutenção da história da cidade. Em municípios do interior do Rio Grande do Norte, o apelido muitas vezes carrega mais força de identificação do que o próprio sobrenome registrado lá no cartório. A pessoa fala o nome oficial e ninguém sabe quem é. Fala o apelido, todo mundo conhece. Exatamente. Quando o boletim diz Antônio de Franco, ele está fornecendo uma coordenada exata de identidade. Isso indica a qual família ele pertence, de qual região rural ele talvez tenha vindo lá atrás, ou quem eram seus pais. O apelido é a chave que acessa a memória coletiva da cidade. É um mapa. É um mapa genealógico e afetivo. Quanto à contagem rigorosa de filhos, netos e bisnetos, isso funciona como um testamento vivo da passagem dessa pessoa pelo mundo. É uma forma de dizer, de maneira muito poética, que a raiz que esse homem plantou gerou 21 frutos que continuam caminhando por estas ruas. É impressionante pensar na logística familiar e social disso. Uma árvore genealógica inteira, de mais de 20 pessoas, além de inúmeros amigos e vizinhos, parando as suas vidas numa sexta-feira para se reunir às 16 horas no cemitério. É a comunidade se fechando para proteger os seus. E o fato de o corpo ter sido trazido de Parnamirim, lá da região metropolitana, de volta para a Serra Negra do Norte, mostra a força absurda de atração que a terra natal exerce. Mostra que o pertencimento a essas comunidades resiste até mesmo à distância geográfica ou à mudança para cidades maiores. E se refletirmos sobre a idade dele, 88 anos, percebemos o tamanho da perda intelectual para o município. Um arquivo que se vai. Uma pessoa nascida há quase 9 décadas no interior do Rio Grande do Norte foi testemunha ocular de transformações profundas. Ele viu secas históricas avassaladoras. Viu os anos bons de chuva também. Acompanhou mudanças no modo de plantar. Viu a construção de infraestruturas, como essas mesmas barragens que hoje sofrem com a falta de água. E ele guardava na memória a história oral, que raramente vai parar nos livros oficiais. É verdade. A perda de um idoso em uma comunidade assim é, literalmente, o fechamento de uma biblioteca viva da cidade. A nota social, com toda a sua reverência aos descendentes e ao apelido familiar, é o esforço que a cidade faz para garantir que a história dele não seja esquecida. Chegamos àquele momento de organizar tudo o que vimos. E o que tudo isso significa? Se pararmos para olhar o panorama que o boletim de Donaldo Nazaro Serra nos ofereceu, temos 4 engrenagens gigantes girando simultaneamente na cidade de Serra Negra do Norte neste único dia, 20 de fevereiro de 2026. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vimos uma comunidade usando o tempo da quaresma para se organizar ativamente e debater o direito à moradia digna através da fé.
Vimos educadores, sob uma nova direção, utilizando o espaço simbólico de uma casa de cultura para repensar como vão moldar o intelecto e a cidadania dos jovens nos próximos 3 anos. Com planejamento e foco em dignidade. Analisamos o desafio quase surreal de contabilizar 107 milímetros de chuva em pouco mais de um mês, enquanto se administra uma barragem em situação crítica, e a resiliência de viver com torneiras secas. A dicotomia da água. E, fechando o ciclo, o respeito profundo pela memória e pelas raízes familiares na despedida do Sr. Antônio de Franco, uma vida que atravessou quase 9 décadas dessa mesma história. Tudo isso acontecendo nas mesmas ruas, no mesmo dia. Um mosaico muito representativo. E o que podemos extrair com mais força dessa análise é que o microcosmo das notícias locais frequentemente espelha as grandes tensões globais. De que forma? Pensa bem, quando abrimos os grandes jornais de circulação mundial, nós lemos páginas e mais páginas sobre ansiedade climática, crises educacionais pós-pandêmicas, especulação imobiliária e a busca humana por significado na religião ou nas raízes. São os grandes temas da humanidade hoje. Mas essas macro-tendências nos jornais globais podem parecer frias e distantes. Ao examinarmos o cotidiano de Serra Negra do Norte, para quem está ouvindo e acompanhando os detalhes com a gente, vemos esses mesmos temas: o clima imprevisível, a educação dos jovens, a habitação básica e a mortalidade. Só que lidando-se na prática. Exato. Sendo negociados na prática, no dia a dia, com nomes próprios, com reuniões às 9 da manhã no centro pastoral e planejamento metódico para o futuro. Não há paralisia diante da crise, há ação contínua. As pessoas celebram a chuva possível, ensinam os adolescentes nas escolas e enterram seus idosos com respeito e dignidade, mantendo a roda da sociedade girando. E é fascinante notar como nada disso acontece no isolamento. Ninguém resolve o problema da água sozinho. Ninguém planeja o futuro da escola sozinho. E ninguém se despede de um familiar sem o apoio da cidade inteira. Essa constatação nos leva a uma provocação final sobre tudo que analisamos das fontes hoje. Qual seria? Quando somos confrontados com grandes desafios globais, especialmente a instabilidade climática extrema e a escassez de recursos vitais, como a situação crítica da barragem de Dinamarca, a nossa tendência moderna é sempre olhar para a tecnologia em busca de salvação. Sim, a gente espera uma solução mágica da engenharia. Pensamos em satélites avançados, grandes adutoras, materiais inovadores, inteligência artificial. E, claro, a infraestrutura técnica é indispensável. Ninguém nega isso. Com certeza. Mas observando a densidade da rede de apoio descrita nessas fontes, a paróquia que se organiza para debater necessidades habitacionais, os professores reunidos na Casa de Cultura para acolher as raízes dos alunos, as famílias locais e vizinhos que se reúnem em peso para preservar a memória de um patriarca, Fica uma pergunta no ar. fica um questionamento crucial. Será que, diante das mudanças climáticas extremas e das incertezas severas do futuro, a ferramenta mais importante e resiliente que temos à disposição não é, no fim das contas, a força do nosso próprio senso de comunidade? Uma reflexão fortíssima para encerrarmos. A ideia de que, quando o reservatório de concreto seca, o reservatório humano e comunitário é o que, de fato, impede a cidade de parar. Com esse pensamento, fechamos a nossa análise aprofundada de hoje. O mergulho no cotidiano de Serra Negra do Norte provou ser uma verdadeira aula de sociologia, de resiliência e, acima de tudo, de humanidade. Agradecemos a quem acompanhou o nosso público até aqui em mais essa exploração. Sigam observando os detalhes e as entrelinhas das histórias locais ao redor de vocês. E nos encontramos na nossa próxima investigação. Um abraço. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.